Quando você entende o que está acontecendo aqui, dá vontade de vomitar. Sou cristão. Eu oro para Deus, para Jesus. Deixa eu fazer uma reflexão, porque eu acredito que é de grande avalia nós darmos uma olhadinha. Não queira adultizar essa menina. Orem pelo Felca, porque ele já está sendo um instrumento para essa geração, mas ele vai ser ainda mais quando chegar o tempo do avivamento. Eu tive uma visão esses dias com o Felca, influenciador aqui nas redes sociais. Essa visão, ela é simples na sua essência, mas Deus, ele me mostrava o Felca no meio de muitos adolescentes. Muitos adolescentes. Eu lembro de estar parada num caminho e esses adolescentes, eles passavam por mim, felizes, livres, libertos. A sensação é que eles estavam muito felizes, muito alegres, porque eles pulavam. E, de repente, conforme a multidão ia passando por mim, abria um caminho, eu conseguia visualizar o Felca lá no fundo. E o Felca, com a mão no bolso, ele vinha andando no meio dos adolescentes e ele estava resplandecente na visão. Ele tinha a glória do Senhor sobre ele, porque ele estava resplandecendo. Eu entendi o que Deus estava me falando naquele momento. Era como se o Senhor falasse para mim assim: filha, você tem como missão agora ser intercessora do Felca. Não que eu seja alguém, sabe? Eu sou pó. Mas o Senhor, ele traz algumas pessoas, algumas causas ao meu coração para que eu ore, para que eu interceda. Eu acompanho aqui nas redes sociais há um tempo o trabalho do Felca. De certa forma eu me identifico com o humor ácido dele, meio sarcástico. Acompanhei durante alguns podcasts no YouTube a história dele sofrer com bullying na adolescência e dele enfrentar agora nesse momento essas coisas todas. De certa forma, acho que antes de Deus trazer essa minha visão, o meu espírito já testificava com dele, e o Espírito Santo, de certa forma, já colocava essa impressão profética de que o Felca é um escolhido de Deus. E aquilo, né, meus queridos? Um escolhido de Deus, a história dele nunca vai ser fácil. Todo escolhido de Deus, ele tem uma marca difícil. O Felca, ele foi mais ferido aonde? Na adolescência dele. E Deus levanta ele exatamente para falar com o público de adolescentes. E nesse momento Deus, ele de uma certa forma bem lúdica, fala ao meu coração. O nosso chamado muitas das vezes é na área onde nós mais sangramos, onde nós mais fomos machucados. Por que eu tô falando isso aqui com vocês? Porque o Espírito Santo, ele pediu para eu falar, para eu abrir essa visão e para eu trazer como pauta de intercessão o Felca. Intercessores da nação brasileira, coloque o Felca nas suas orações, porque nesse exato momento há uma grande batalha espiritual em volta dele, que vocês não têm ideia do que Deus está me mostrando agora nesse momento. O inimigo está fazendo de tudo para cercá-lo, o inimigo está fazendo de tudo para que ele caia novamente em depressão, para que ele caia novamente na síndrome do pânico e nas outras camadas que tem, porque o Felca, ele já está sendo um grande instrumento para falar a uma geração que é a geração que mais um inimigo está se levantando contra. Sempre foi, né? Crianças e adolescentes sempre foi o alvo do inimigo. Mas agora, nesse tempo em que nós estamos vivendo, vocês não têm noção da intensificação da batalha espiritual com jovens e adolescentes. Do tanto de visão que Deus traz pra mim com jovens e adolescentes. E eu já compartilhei muitas com vocês aqui. Que o Senhor venha agora revestir o Felca aonde ele estiver. Que o Senhor venha colocar os enviados dele do lado do Felca para ajudar ele nessa caminhada. E não só em missão de aparecer, de levar uma mensagem, mas principalmente de intercessão para cobrir o Felca. O Felca nesse momento não tem intercessores por ele. Então, portanto, se assim o Senhor está me mostrando que o coração do Felca encontrou graça diante de Deus, quem somos nós, meus amados? A gente é vaso, pó, e Deus, na sua infinita graça e misericórdia, olha para nós e fala: vou usar. A graça de Deus não se explica, se vive, se sente. E nesse momento o Felca, ele encontrou graça diante de Deus, porque Deus viu nele um coração bom. Muitas das vezes, quando eu vejo alguns vídeos do Felca, Deus me faz ver não o Felca, mas o adolescente lá atrás que passou por tudo que passou. Por toda a humilhação, por todo constrangimento, por toda a perseguição. Deus abre e eu vejo aquele adolescente na sala de aula sofrendo o que ele sofreu. Que eu não imagino. Eu não tenho a profundidade dessa revelação completa do que ele sentiu na carne dele. Mas Deus permitiu, com um motivo. Porque esse é o chamado dele para essa geração.
atalaias do reino, intercessores proféticos da nação brasileira para o tempo do avivamento. Orem pelo Felca, porque ele já está sendo um instrumento para essa geração, mas ele vai ser ainda mais quando chegar o tempo do avivamento. Orem por ele, revistam em oração, guardem a vida dele, porque ele é um instrumento afiado na mão do Senhor para falar a um público que eu e você muitas das vezes não conseguimos nem nos comunicar, mas ele tem essa facilidade porque essa é a unção que está sobre ele. Ai, Mari, mas ele fala muita besteira. Ué, eu e você também não falamos? Ai, Mari, mas ele faz uns negócios nada a ver. Ué, mas eu e você também não fazemos? Não interessa. O escolhido não tem escolha. E a gente tem que orar pelos escolhidos do Senhor. Ele é um agraciado do Senhor nesta nação para falar a uma geração que o inimigo tem feito de tudo porque se o inimigo interrompe a geração que está vindo, ele interrompe as promessas que vão se concretizar no futuro. A internet simplesmente parou com as denúncias que o Felca fez sobre a adultização. E eu tenho certeza que foi Deus que usou a vida do Felca para expor tudo isso. Esse é o momento de analisarmos o quanto nós temos protegido as nossas crianças. Mesmo você que não tem filho, você talvez tenha um sobrinho, alguém por perto que você sempre pode alertar. Foram inúmeras as vezes que eu vi adolescentes normalizando dancinhas, trends, que mostram seu corpo, demonstram sensualidade, coisas realmente perigosas, além dos jogos que muitas crianças jogam e os pais normalizam os filhos na tela do celular sem saber que aqueles jogos que as crianças jogam, muitas vezes eles conseguem se comunicar com outras pessoas e muitas vezes nesses jogos existem pessoas mal intencionadas. Se esse vídeo chegou até você, eu acredito que existe algo que você possa fazer para proteger seus familiares, proteger as crianças e adolescentes da normalização que tem surgido nesse mundo. Dancinhas sensuais para crianças não é normal. Uma criança jogar um joguinho que se comunica com outras pessoas sem uma supervisão, isso é muito perigoso. Às vezes nós mais velhos nos restringimos a dizer: ah, mas eu não entendo muito disso de internet, deixa lá, ela é adolescente, ela sabe, eu não sei mexer. Só que existem coisas que nós podemos pesquisar, nós podemos nos aprofundar. Eu já cansei das inúmeras vezes que eu vi crianças com seus iPhones, adolescentes, simplesmente ocultando fotos das suas galerias. Porque no celular existe isso também. As pessoas conseguem baixar aplicativos para esconder outros aplicativos, conseguem ocultar imagens da sua própria galeria. Então nós precisamos sim nos atentar às nossas crianças. Você que está assistindo esse vídeo, você já foi uma criança, já foi um adolescente, teve muita curiosidade sobre esse mundo, sobre as coisas, porém existem pessoas mal intencionadas que se aproveitam disso. Então, com esse vídeo que nós vamos assistir juntos, você vai perceber que a internet é sim um lugar perigoso para as nossas crianças e adolescentes, e você precisa se atentar. Visando na internet uma denúncia do influencer Felca. Ítalo Santos é o mesmo que já recebeu várias profecias de Renálida Carvalho e em seu aniversário de Vitória Souza. Porque o Senhor é o Deus que guarda, é o Deus que blinda, é o Deus que restaura, é o Deus que coloca por terra toda palavra contrária, toda fúria e todo levante. Continua dando vitória, vigor, vitória. Vigor, força, ânimo, ânimo, ânimo. E Deus está dizendo, fala para ele liberar perdão. Era para você estar ainda mais além, mas tem coisas que ainda estão atrasadas. Jesus falou para mim, eu quero fazer, mas libera o perdão. Libera o perdão para mim romper mais. Libera o perdão. Jesus falou assim pra mim, fala pra ele liberar o perdão, sabe por quê? Porque eu sou o pai que ele precisa. Eu entrego pra ele a paternidade que ele precisa. Eu sou o abrigo que ele precisa, sabe por quê? Porque quando tu tava no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Olha! Quando você estava no ventre da sua mãe, eu te levantei, tu és meu, Ítalo, tu és meu, o Senhor está dizendo. E ele está dizendo para você, libera o perdão. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo para você, prepara um banquete, prepara a mesa. E quem viu a tua luta, chama eles. Jesus te ama muito, viu?
Vitória Souza ganhou R$100.000 de Ítalo Santos após ter agendas canceladas por sua participação em seu aniversário, e Renálida Carvalho, uma igreja e um carro de luxo. Eliseu Rodrigues escreve: a denúncia do Felca é a prova de que os profetas e profetisas que cercam o Ítalo e companhia são falsos. Renálida e Vitória Souza se arrependam. Onde está o peso da mensagem dos profetas e profetisas que cercaram esse tal de Ítalo? Cadê você, cristão? Como está sua cara, sua cabeça agora em seguir alguém que vive numa prática que é contrária à natureza e é condenada na Bíblia Sagrada? E você segue sob a desculpa de que os conteúdos são engraçados. O que o Felca mostrou é engraçado? Tá chegando para mim alguns vídeos aqui desse tal de Ítalo chorando na igreja, cultuando Jesus. Me lembrou de Herodes. Assaltando crianças e perguntando onde o bebê iria nascer, onde Jesus iria nascer, porque ele também queria adorar. Mentira, ele não queria adorar. Era um assassino disfarçado de adorador. São os influencers da nossa geração. E você que é pai, você que é mãe, permite seus filhos, crianças, ficarem dançando essas dancinhas imorais de TikTok, vocês também são culpados. Romanos capítulo 1 diz que quem comete os pecados que essa geração está cometendo, que esses influencers cometem, e concorda com os que fazem esse tipo de coisa, são dignos de... Então você, crente, que segue e não denuncia, você não está debaixo de disciplina. Você está debaixo de juízo. Felca também comenta a derrubada das redes sociais de Ítalo Santos e Kemilinha. Vagnão diz: você foi muito mais profeta do que os profetas. Valeu, Deus te abençoe. Sara Shiva escreve: você é um cara muito especial. Conte com meu apoio e orações. Grande abraço. O pastor Anderson Silva também comenta: criança não vota nem entrega dízimo. Esse é um dos motivos pelos quais a igreja evangélica não preza pela infância. Torna a infância e suas vulnerabilidades invisíveis. Tem a narrativa em prol da infância, mas na prática menospreza totalmente o cuidado preventivo com as crianças, principalmente em questões de violência. Eu peço aos irmãos que orem pelo youtuber Felca. Ontem ele desbaratinou, através de um vídeo de 50 minutos, toda uma rede virtual, não apenas de apologia, de incentivo, de adultização, mas também de... Consequentemente, isso coloca a vida dele em risco, faz dele um alvo, porque esse mecanismo, esse sistema é maior do que nós imaginamos ser. Na época que eu comecei o projeto Nossas Histórias Curam, eu fui perseguido, cancelado, excluído da comunidade evangélica, me tornei persona não grata para muitos irmãos, muitas igrejas e muitos pastores de renome. Para você ter ideia que nós não nos importamos com a infância. O caso icônico da omissão da igreja evangélica, que ficou ao lado do Ministério Alcance em Curitiba, do pastor Luciano Subirá, da Heloísa Rosa, do Marcos Gruber, em detrimento de uma criança de 5 anos que foi abusada dentro da casa da própria cantora gospel Heloísa Rosa. E essa perseguição contra mim, ela ganhou o ápice, porque direta e indiretamente eu cooperei com a prisão de 12 pastores. Então não é uma questão fácil, tá? Graças a Deus que Deus levanta os neurodivergentes. Sou autista, o Felca também, e muitos autistas possuem um hiperfoco na questão das injustiças. E o nosso hiperfoco está, graças a Deus, na defesa da pureza das crianças. Ore pelo Felca e qualquer situação de abuso dentro da igreja que envolva crianças e mulheres e também homens em situação de vulnerabilidade, denuncie.
Isso é o maior ato de adoração a Deus dentro de um contexto como esse. O pastor André Valadão também comenta. A infância está sendo adultizada em vídeos, em trends, em fotos pensadas para engajar. Fazem poses, enquadramentos, roupas e músicas sugestivas que transformam criança em isca de quem só quer ser elas. Esse debate está em alta agora. Mas esse caso ele está expondo um problema, sabe, gente? Tem gente lucrando com o que nunca deveria ser conteúdo. Pais, minha mensagem é para vocês: vigiem o que seus filhos estão assistindo e o que postam. Conversem com eles sobre limites, privacidade e até sobre santidade. Olhem quem eles estão seguindo, quais conteúdos eles estão consumindo, quanto tempo passam nas plataformas. Se você encontrar algo suspeito, por exemplo, denuncie na hora, na própria rede. E em casos graves, procure mesmo canais oficiais que protegem a criança. Esse tipo de conteúdo precisa ser denunciado, assim como fez esse youtuber. É muito importante. Infância não é nicho de gente mal intencionada. Satanás tem colocado armadilhas em forma de dancinhas, roupas na moda e trends. Que a nossa casa e educação seja o primeiro filtro do que é bom, né? Do que é importante para os nossos filhos, e o nosso posicionamento que ele sirva para cortar pela raiz essa normalização que fere a pureza e o desenvolvimento das nossas crianças. Que Deus tenha misericórdia. Após imensa repercussão da denúncia feita pelo youtuber Felca, que já alcançou mais de 28 milhões de pessoas em apenas 4 dias, o youtuber Caio Modesto traz um importante alerta. Por que ninguém tá falando sobre a adultização gospel? Todo mal, sai da vida dela agora, vai. Sai agora, vai. Recentemente, o Felca fez um vídeo denunciando o Ítalo Santos de usar crianças ou jovens como uma forma de produto. Entretanto, não tá muito diferente do meio gospel não, viu? Nós estamos vendo os mercenários da fé entregando iPhone ou brinquedos, ou até mesmo uma viagem para Disney em troca de um produto. E sabe qual é o produto? A criança. Quando você começa a navegar nas redes sociais e você vê um pregador mirim falando muito bem, se vestindo muito bem, sempre haverá um adulto por detrás de tudo isso que está investindo nesse pregador. Isso é pra você adorar, você não quer adorar? Então perceba que é um tipo de oferta e demanda. Eu vou investir no jovem para que ele fale aquilo que as pessoas querem ouvir. E esses pastores que são comerciantes da fé vão ensinar essas crianças e jovens técnicas PNL. Então hoje é muito comum você entrar em contato com uma criança que prega e ela cobrar R$3.000 para pregar na sua igreja, além de ter uma oferta e um hotel 5 estrelas. Por quê? É uma forma de adultização dessas crianças. Essas crianças estão assumindo um compromisso que deveria ser para adultos. E quais são dos maiores problemas do crente? É contar o que ele não viu. A Vitória Souza, que até então era uma pregadora mirim, ela foi pregar no aniversário do Ítalo Santos. E como você acha que ela foi financiada? Por meio do dinheiro do Ítalo Santos, que ele anuncia o tigrinho e também usa crianças ou adolescentes como uma forma de produto comercial. Então me diga, será que ela é uma falsa profetisa? Ou não? Saiba de uma coisa, quando você coloca uma criança para doutrinar os adultos, a sua igreja será infantilizada automaticamente. O podcast, há um tempo atrás, o youtuber Felca diz que é cristão, mas expõe motivo de não ir a nenhuma igreja. Eu comecei a morar sozinho pra gravar os vídeos, pra fazer os vídeos. Porque tu atrapalhava em casa, falando? Não que eu atrapalhava, eles nunca se importaram, mas eu não gostava de sentir que tem alguém me ouvindo, porque eu gosto de falar as maiores pataquadas e coisas imbecis, entendeu? Então eu quero ficar sozinho, eu queria ficar sozinho. Eu me sinto melhor estando sozinho. Só que meus pais, eles sempre me apoiaram em tudo, cara. Em tudo. Minha mãe deve estar... Minha mãe, ela é muito, cara, minha mãe é um amor de pessoa. Meu pai também, tipo, meu pai e minha mãe, cara, não tem nada a reclamar. Eu tive pais ótimos, entendeu? Maneiro. E só de eu tava falando aqui, minha mãe deve estar chorando, ela deve estar assistindo. E minha mãe é, tipo, sabe aquela pessoa que é amorzinha, assim, que, tipo, que ajuda todo mundo, tipo assim, é uma pessoa pura mesmo, sabe? Então o meu pai e minha mãe, ele fez um equilíbrio muito bom, eles foram pais perfeitos pra mim, assim. E eles sempre me apoiaram em tudo, cara. Tu saiu de casa faz muito tempo? Cara, eu tenho 25 anos... Faz uns 6 anos, cara. Faz um tempão, 5 anos que eu fui morar sozinho.
Recentemente, graças a Deus, com o dinheiro do YouTube, com o meu trabalho, com o que eu faço, eu consegui alugar um apartamento. Hoje eu moro de aluguel, mas tem um apartamento legal que eu moro sozinho lá. Só que daí eu morava no apartamento que era dos meus pais e tal. Fui morar com a primeira namorada que eu tinha, há muito tempo atrás, assim, quando eu tinha 20 anos, 19 anos, assim, eu morei com a primeira namorada. Já tinha YouTube, já tinha começado nessa época, meio 19 anos que eu comecei o Felca. E mais ou menos por aí, passado 2 anos, eu terminei o relacionamento com a minha namorada, eu voltei a morar com meus pais, depois saí. Porque quando você mora sozinho uma vez, você não consegue morar com gente, cara. Cara, mas eu acho que é por isso que tu é mais maduro, na real. Tem 25, mas lembra que a gente tava falando sobre a visão que tu tinha? Pô, não deslumbro Cara, com você as lê? coisas. Cara, eu devia ler mais. Ler ajuda, cara. Eu leio todo dia. É. O que você lê? Religiosamente, eu leio pouco. Eu leio 15 páginas por dia, mais ou menos. Só que eu leio religiosamente todo dia. Eu vim na viagem, eu trouxe o livro. Vocabulário, você saber falar, você saber o que pensar. A leitura te dá ferramenta, cara. Você precisa lidar com uma situação, a leitura que vai te dar. Então, por exemplo, eu já li Meditações de Marco Aurélio, por exemplo. Estoicismo. É uma parada que vai te dar muita ferramenta do que você precisa no momento difícil que você tá passando. E de algumas pessoas iam surtar, você tá com as ferramentas ali, entendeu? Por exemplo, o estoicismo, ele fala muito sobre memento mori, que é lembrar-se da morte, né? Do pó viemos ao pó retornaremos, sabe? Quando você tá num momento difícil, que você tá passando um momento delicado, você tá de luta, alguém faleceu, ou alguma coisa muito triste aconteceu com você tá num momento difícil. Você se lembra da morte, você se lembra que é tudo passageiro, você se lembra que a gente é muito pequeno perante o universo, que não é nada tão importante quanto parece, sabe? Você tá fazendo uma parada, isso pro bem e pro mal. Quando você tá no topo, você pode falar, nossa, o que eu tô fazendo é muito importante. Cara, não é porra nenhuma, pô. Não é nada tão importante assim, não. Primeiro, tu vai morrer, todo mundo que te conhece e gosta de você vai morrer, todo mundo que te ama vai morrer, e todo mundo que te odeia vai morrer também, cara. Vai todo mundo morrer daqui 100 anos, daqui 100 anos varreu, parceiro. Daqui 100 anos vai tá todo mundo aqui morto. Pô. Como que você vai ter medo de fazer as coisas? Como você vai se importar? Como você vai se sentir o cara mais foda do mundo ou o cara mais merda do mundo se daqui 100 anos todo mundo foi varrido, pô? Até quem gostava de você. Então, quando você pensa, quando você tem ferramenta, você consegue lidar melhor com as situações, entendeu? Então, ler ajuda muito, cara. Eu não leio muito, mas eu leio todo dia religiosamente. Mas tu não é religioso? Sou. Religioso? Não, religioso não, mas eu sou cristão. Eu oro todos os dias e tudo mais. Tá. Mas eu não vou pra igreja porque eu sou meio antissocial, tá ligado? A igreja tem muita gente, pô. Se a igreja fosse sozinho, eu iria pra igreja todo dia. Se fosse só eu sozinho ficar orando lá. Olha, Por que que eu chutei? Eu não gosto de gente, cara. Ixi, eu entendo. Eu chutei que tu não é religioso porque um cara mais religioso lidaria com essas questões aí com a ajuda de Deus, por exemplo. Ah, mas eu lido também. Tá ligado? Você tá falando do gospel. O gospel pentecostal é uma maravilha. Ah, é? Qual que é o seu favorito? O gospel pentecostal é uma música que te dá um ânimo ferrado, cara. Te dá uma motivação pra fazer as coisas, assim. Poxa, eu gosto de umas músicas desconhecidas gospel, assim, entendeu? Tá. Pô, sabe quem gostava de gospel? O Elvis. Sim. Ele gostava de gospel porque era uma música, no tempo dele ali, na comunidade dele, essencialmente negra, e ele gostava muito dessa cultura. E tudo que, na vida do Elvis, assim, bom, não que eu seja um profundo conhecedor da vida do Elvis, mas a sensação que eu tenho é que, putz, o Elvis, ele só queria ser preto. Faz sentido, cara. É blues, ele rock. Ele queria se mover como os caras, ele queria fazer como... Ele queria ser os caras. Ele tinha muita admiração, né? Faz sentido. Vivia nas paradas dos... Mas o gospel é muito legal, cara. Se você ter algo pra você acreditar é muito importante também. Tá. A vida fica mais... Quer dizer, eu realmente acredito, não que eu quero acreditar, eu realmente acredito. Mas eu sei que teve momentos que eu tive mais fé na minha vida, teve momentos que eu tive menos fé. E eu sei que realmente os momentos que eu tô com mais fé, eu passo com muito mais facilidade nas dificuldades. Eu passo com muito mais tranquilidade. Nos momentos bons eu não me emociono tanto. Ter fé é importante. Então ter fé pra você é uma decisão racional? Tipo, pô, ter fé é bom pra minha vida. Não, eu realmente acredito. Tá. Eu realmente acredito. Não é uma parada que fala assim, é bom eu ter religião porque vai ajudar a fazer as coisas. Não, eu realmente acredito. Quando eu tô na merda, eu tô acreditando do mesmo jeito. Eu não fico questionando, nunca questionei, tá ligado? Tem gente que tem um problema que balança, a pessoa já começa a falar assim, Deus, começa a questionar. Eu não sou assim não, cara. Eu acho que, tipo assim, tem uma parada que fala em tudo dai graças, tá ligado? Mesmo no momento ruim, no momento bom, você tem que dar graça, você tem que agradecer. Porque, pô, a vida, você nem merecia a vida, tá ligado? Você nem merecia a vida, você nem merecia... diz assim na Bíblia que quando Jesus morreu crucificado, ele te salvou dos seus pecados.
Então você, como pecador, você não merecia qualquer tipo de salvação, entendeu?